Este aqui é para falar. Este aqui? Sim. Ok. Tem que ligar aqui o botãozinho. Carrega aqui. Boa tarde. Em nome da Província Portuguesa das Irmãs de Santa Doroteia, declaro aberto este colóquio, que é evocativo e em simultâneo também encerramento da passagem dos 150 anos sobre a presença das Doroteias em Portugal. Dou a palavra à coordenadora provincial, Irmã Maria da Conceição Oliveira. Muito boa tarde. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Dom César Augusto, que é sempre uma presença muito agradável, está sempre a dizer que sim às Doroteias, é um grande amigo, e por isso agradecemos a sua presença neste colóquio. Também agradecemos a presença do Padre José Vieira, que é o presidente da CIRP.
Agradecemos a presença do Dr. Rui Marques, que é conhecido de todos, portanto nem vou dizer literalmente nada, porque ele é conhecido pelas causas que abraça, causas humanitárias. Agradeço também a presença do Sr. Reitor do Santuário de Fátima, por estar aqui presente, e nós estamos na casa dele, ele é reitor do Santuário. Agradecemos também a presença da Irmã Socorro, que vem representar a província do Brasil, que também este ano celebrou os 150 anos da chegada das Irmãs Doroteias ao Brasil. E também a Irmã Lúcia Soares, que foi ela a grande mentora de todas estas comemorações dos 150 anos. E também o Dr. José Luís, juntamente com a doutora Manuela Mendonça, prepararam este colóquio. Portanto, este colóquio tem a marca da Academia de História e da Escola Superior de Educação Paula Frassineto. Muito obrigada pela presença de todos. Decorria o mês de fevereiro do ano de 1866, quando Santa Paula escrevia à irmã Bozano: agora escrevo-lhe mais algumas linhas para lhe dar uma bela notícia. A Casa de Roma fundou a missão do Brasil. A Casa de Génova fará a fundação de Portugal, mesmo na capital. Eis-nos aqui, volvidos 150 anos, a comemorar este momento da fundação. Mais do que a nostalgia de um passado a recordar, somos desafiados a comemorar a audácia da fé das protagonistas da história, cujo testemunho de vida tão prontamente atraiu outras a viver a mesma vocação. E, se muitas eram as dificuldades, maior foi a ousadia. Se não, imaginemos 3 mulheres chegarem a Lisboa, vestidas à secular, sem falar o português, dispostas a uma vida de clandestinidade, pois não poderiam deixar transparecer o seu estado de religiosas. Mas o certo é que, apesar de todos estes constrangimentos, diz-nos a história da província, que logo no primeiro ano da sua presença em Portugal, o Instituto já contava com 8 candidatas, todas da Covilhã, e com o desenrolar do tempo, muitas irmãs portuguesas foram em missão para o Brasil e algumas também para a Itália. Diz-nos ainda a história da província que em 1910, ano da expulsão por Afonso Costa das ordens e congregações religiosas em Portugal, as Irmãs Doroteias eram 250. Número que confirma uma intuição de Santa Paula que em Portugal se podia contar com boas vocações para fazer muito bem, como ela refere numa outra carta. Alegre-se, portanto, por o Senhor a ter escolhido como fundamento de uma casa que poderá fazer muito bem. Ao longo destes 150 anos, podemos ser testemunhas, pela história da província, do bem que se fez e continua a fazer, através da nossa presença, quer na educação, quer no campo social, quer no campo da pastoral. Em todos os lugares onde estamos e trabalhamos, o nosso modo de ser e agir procura-se educar através da educação evangelizadora, com preferência pelos jovens e pelos mais pobres. São 150 anos de presença em Portugal que celebramos ao longo deste ano e de vários modos. E é na sequência dessas celebrações que se insere este colóquio. Façamos brevemente memória deste ano celebrativo. Começamos no mês de março, de 3 a 11, em todas as realidades onde as Irmãs Doroteias estão presentes, desde o Algarve atrás dos montes, com uma celebração da Eucaristia ou uma oração que tinha uma tónica comum. Na mesma ocasião, deu-se início no Colégio de Santa Doroteia a uma exposição itinerante que recorda os marcos significativos da vida da nossa província ao longo destes 150 anos, com a presença de D. Manuel Clemente. Esta exposição podemos revê-la ou vê-la pela primeira vez ali naquele átrio. A 9 de abril celebrou-se em festa a vinda das nossas fundadoras para Portugal, num musical que integrou os nossos 11 centros educativos. Mais do que representar uma peça, deu-se corpo a uma história verdadeiramente extraordinária, em que se evidenciam os momentos mais significativos da história das irmãs em Portugal, revelando como foram sustentadas pela fé no seu grande tesouro, Jesus Cristo. A 16 de junho,
dia em que chegaram as primeiras irmãs italianas a Portugal, os nossos alunos foram para a rua oferecer girassóis às pessoas que encontravam. O girassol é uma flor de grande significado simbólico para nós, já que foi dito de Santa Paula que ela era como um girassol sempre voltada para o sol de Deus. Quisemos também, dentro destas comemorações, fazer uma caminhada solidária nos locais onde estamos, cujo resultado seria em favor de uma realidade pobre de Angola. Encerramos as celebrações com este colóquio, em que queremos, como dizíamos no Desdobrável, trazer à memória parte de uma história ignorada, que encerra a vida de serviço de tantas jovens que optaram por seguir, na província portuguesa, o carisma de Santa Paula Fracinete. Sendo o processo histórico dinâmico, importa que o não encerremos em compartimentos estanques. Pelo contrário, é indispensável que o situemos no seu antes e no seu depois. Foi precisamente a consciência dessa importância que levou à preparação deste colóquio. Um colóquio que procura, antes de mais nada, situar a congregação na realidade da Península Itálica naquele ano de 1834 e na resposta que a esse tempo foi dada pela nossa fundadora. Assim, procuremos, com factos, mostrar como Santa Paula viveu, fazendo sempre a vontade de Deus e como, no cotidiano, foi descobrindo onde Deus quis levar a missão que lhe confiou através das suas irmãs. Quer nos inícios, quer a quando da fundação portuguesa, de facto, escreveu: "Coloquei esta fundação nas mãos de Deus, e pelo decorrer dos acontecimentos se conhecerá a sua santíssima vontade. Entretanto, reze e peça que rezem, a fim de que se cumpra nisto a sua santíssima vontade, e não suceda nem mais nem menos do que aquilo que ele quer." Como já foi referido, em 1866 os tempos eram difíceis. As hordas e congregações religiosas estavam interditas em Portugal. As irmãs tiveram de vir sem revelar a sua identidade. Desconheciam a língua, os costumes, mas isso não foi impedimento nem obstáculo para a nossa arrojada fundadora, que mesmo assim arriscou confiada somente que, se Deus a chamava, também as protegia. Mulher de fé e fé viva, Santa Paula vivia e recomendava essa mesma fé às suas irmãs, sustentando-as nos momentos difíceis dos começos da fundação. São suas as palavras: "Deus, que vos mandou aí, pensará a seu tempo em todas as vossas necessidades. Portanto, fé e fé viva. Uma fé confiante que toca as fibras da existência e, portanto, vai de mãos dadas com a razão. A fé e a razão nos guia no nosso agir e nos dê força no sofrimento." Foi também a sua presença constante, através de uma correspondência assídua, que sustentou as irmãs nos momentos mais duros que se lhes apresentavam, infundindo-lhes coragem e muita confiança em Deus. Dizia ela: "Se por um lado as suas penas me dilaceram o coração, por outro confortam-me, dando a certeza de que Deus há de tirar glória dessa fundação. Coragem, portanto, repito, e grande confiança em Deus. Oh, como felizes somos nós os cristãos! Não há circunstância alguma da nossa vida na qual não vejamos o nosso bom Jesus que vai adiante, ensinando-nos não só o caminho, mas também a maneira de o percorrer, sustentando-nos ainda nos passos mais difíceis. Portanto, repito pela terceira vez, coragem." Santa Paula vivia de facto uma profunda confiança em Deus e animava as suas irmãs a vivê-la, sabendo ela por experiência que Deus nunca falta e não se deixa vencer pelas dificuldades. Diz ela noutra carta: "É verdade que me compadeço muito de si por causa das tribulações em que se encontra, mas alegro-me ao pensar que Deus, que aí a colocou, nunca se deixará vencer em generosidade, e o duro sacrifício que fez por seu amor será por ele largamente recompensado." Mulher audaz, Santa Paula recomendava sempre a ocasião de nos desafiar a olhar mais além e mais além daquilo que acontece, ensinando-nos a receber tudo das mãos de Deus. É certamente conhecida de todas a comparação que lhe era tão cara. A vida é como um lindo bordado que se está a fazer, do qual nós vemos só o avesso. Todos aqueles fios que se entrelaçam confusamente não nos deixam ver a beleza do desenho. Mas Deus vê o direito e harmoniza admiravelmente todas as cores. E deste modo, o que nos parece muitas vezes uma confusão, forma, pelo contrário, um trabalho de paraíso.
tiraremos certamente todos muitos benefícios deste olhar à história e perceber a sabedoria que ela encerra. Mas o nosso colóquio não pretende ficar pelo olhar histórico, onde poderemos recolher a intuição e a audácia de Paula no seu tempo e o das Doroteias em Portugal. Conscientes de que a sociedade e a Igreja continuam a pedir entrega e serviço às Doroteias de hoje, este colóquio tem também por objetivo colocar-nos em atitude de inquietação e de interrogação sobre o tempo presente, com vista a uma reflexão que nos leva a uma intervenção concreta e significativa no hoje da educação em Portugal. Que estas atitudes de inquietação e de reflexão possam ser geradoras de um renovado compromisso com a educação, que juntamente com outros, com todos, pelo nosso modo de ser e estar, pelo nosso modo de evangelizar através da educação em todos os campos de missão, com preferência pela juventude e pelos mais pobres, é por si confirmação das palavras de Santa Paula. Educar bem é transformar o mundo. Assim, volvidos 150 anos sobre a nossa presença em Portugal, procuraremos refletir na base de 2 eixos sobre os quais estruturamos a temática. Que resposta ao longo deste tempo? Que pertinência na sociedade atual e futura? Certas de que Deus continua a abordar a vida, toda a vida e missão da nossa província, entre dificuldades e desafios, queremos descobrir neste avesso do bordado, neste nosso tempo, a possibilidade que Deus nos apresenta e, como Paula, com a audácia da fé, viver a nossa missão com paixão, discernindo em cada momento a melhor resposta às necessidades do tempo presente. Apoiadas na certeza de que Deus é fiel, queremos fazer deste momento um tempo de gratidão por todo o vivido e, ao jeito da nossa fundadora, agradecer antecipadamente o futuro que hoje começa. Na continuação deste momento de abertura do nosso colóquio, vamos dar a palavra, vamos desafiar a comungarem alguma coisa connosco os representantes das várias instituições que estão presentes nesta mesa. Eu começo por dar a palavra àquela que vem do outro lado do Atlântico e que nos traz, certamente, eu diria, a mensagem irmã, porque as Doroteias vão para o Brasil e vêm para Portugal em 1866, e depois a mensagem mãe, a mensagem de acolhimento de quem foi capaz de receber tantas irmãs quando da expulsão das Doroteias de Portugal. A palavra para a irmã Irmã Maria do Socorro. À mesa, às caríssimas irmãs Doroteias de Portugal e a todos que aqui se encontram. Quero dizer da nossa alegria, da nossa honra em estar vivendo esse momento com vocês, porque, como bem foi dito, nós também celebramos 150 anos de presença doroteia no Brasil. Nós vamos dizer que o ano de 1866 foi um ano de graça, foi um ano de bênçãos, foi um ano frutífero para a nossa congregação. A nossa madre fundadora, com a sua audácia, com a sua visão, com a sua capacidade de estar mesmo onde não pisou, como é o caso do Brasil, ela funda nesses 2 países 2 realidades tão distintas, mas o carisma o mesmo, o desejo o mesmo, que é evangelizar pela educação. Então, nós estamos vivendo esse momento bonito na nossa congregação, especialmente nesses 2 pedacinhos do mundo, Portugal e o Brasil. Então, é uma grande alegria, de fato, e trago um abraço bem brasileiro a todos vocês. Dou agora a palavra ao Dr. Rui Marques, que está
está aqui na qualidade de representante do Instituto Padre António Vieira. É isso que tenho aqui dito, e portanto nos traz uma espiritualidade da qual as Doroteias são tão próximas. Eu gostaria também de o apresentar como uma figura maior na política de defesa e de acolhimento dos refugiados em Portugal. E gostaria de o apresentar assim, porque isso também diz muito às Doroteias, porque esse estar à margem de maneiras tão diversas e a resposta que é necessário dar a essa gente foi dada em todos os momentos em que as Doroteias se fixaram e desenvolveram atividade em Portugal. Não eram os refugiados de agora, mas eram certamente muita gente nas cadeias, nas prisões, nas paróquias abandonadas, esses a quem elas deram resposta. Dr. Rui Marques. Muito boa tarde. Sr. Bispo, muito obrigado pela ajuda. Sr. Bispo, Srs. Padres, Sr. Reitor do Santuário, Irmãs Doroteias, em particular a Sra. Provincial, a Irmã São, se assim me permite, todas as irmãs presentes e amigos, colaboradores das Doroteias, é com imenso gosto que aqui estou. Reorganizei a minha vida para vir de propósito a Fátima, ainda que por um período curto, para estar convosco neste momento importante, em que se tem mais uma etapa importante da celebração destes 150 anos, essencialmente para vos transmitir a mensagem de gratidão, não só pessoal, mas também institucional. Enquanto Instituto Padre António Vieira e Fórum Estudante temos tido ocasião em inúmeras oportunidades, projetos, iniciativas de trabalhar conjuntamente, talvez seja das instituições com quem trabalhamos mais, e ao longo deste tempo, também agora com a Plataforma de Apoio aos Refugiados, este desafio que a irmã que também aqui sublinhou, também contando convosco, para além da CIP, aliás, deixem-me dar nota disto, neste contexto acho que faz muito sentido. A Plataforma de Apoio aos Refugiados e a capacidade de acolhimento de refugiados em Portugal, particularmente de famílias refugiadas, 80% da oferta provém de instituições da Igreja Católica ou próximas da Igreja Católica. E isso quer dizer muito daquilo que tem sido já a resposta, mas que seguramente pode ser ainda maior e podemos ir mais longe na resposta a este desafio que esteve sempre presente na vossa vida enquanto instituição ao longo destes 150 anos, mas que está presente na história da Igreja ao longo de 2000 anos, e que também corresponde a uma resposta muito viva ao apelo do Papa Francisco, que dentro de pouco tempo, se Deus quiser, teremos a oportunidade de o ter entre nós aqui, presencialmente em Fátima, que pedia, recordam-se, em outubro passado, que cada comunidade se organizasse para acolher uma família de refugiados. E Portugal foi um exemplo nessa resposta. Organizou-se, estruturou-se, paróquias, ordens religiosas, centros sociais, as mais variadas instituições, e estamos a fazer esse caminho. E, portanto, a minha presença aqui, irmãs, amigos das Doroteias, é, em primeiro lugar, uma vénia de gratidão, um reconhecimento por todo o trabalho que as Doroteias fizeram, fazem, e já agora, inspirado também pela vossa intervenção de há pouco, vão fazer. É já um agradecimento antecipado por todo o trabalho também que irão fazer. Porque eu creio que este tempo que vivemos exige mais do que nunca que se leve esta máxima de Santa Paula Francinetti a sério, no sentido que educar bem é realmente transformar o mundo. E o que eu tenho encontrado na vossa experiência, naquilo que é o contacto que tenho com cada uma das irmãs e com a congregação no seu todo e as suas várias instituições, com uma palavra muito especial para a Escola Superior de Educação Paula Francinetti, com quem estamos sempre juntos a fazer coisas. Enfim, na próxima segunda-feira, por exemplo, vamos lançar um projeto que desde o início a Escola Superior Paula Francinetti esteve envolvida, que é o programa Justiça para Todos, de literacia para a justiça e para o direito, e que a escola tem cumprido um papel tão importante na formação de professores. Mas dizia eu que aquilo que tenho encontrado nas Doroteias é esta capacidade de educar bem para transformar o mundo pelo exemplo. Porque não há melhor forma de educar que pelo exemplo. E cada vez mais seremos chamados a isso, a ser capazes de liderar pelo exemplo, de educar pelo exemplo. E esse tem sido um dos traços que encontro na vossa realidade. Pelo vosso exemplo, pela vossa ação, por este gesto concreto. Quando falam de refugiados, não falam só de refugiados, acolhem refugiados, organizam-se para isso, dão um exemplo, são inspiradoras para todos nós nesse domínio.
mas também pelo trabalho que fazem no domínio da educação, ajudando a construir sentido e propósito. Eu acho que é um dos grandes desafios do nosso tempo. Nós precisamos que as novas gerações ganhem um sentido, qual é o porquê da sua vida. Mas depois somem a esse sentido um propósito, um para quê. Eu vivo para quê? E as irmãs, no trabalho com todos os seus colaboradores, no trabalho que têm desenvolvido, têm sido um exemplo desta construção de sentido e de propósito. Mas também um exemplo pelo serviço e pela fé. Há pouco aqui repetia-se várias vezes a palavra coragem. E eu creio que um dos traços que nós precisamos de recuperar e de educar daquilo que é a nossa experiência enquanto cristãos, enquanto católicos, é esta noção, num sentido de serviço. Que bonito foi ouvir o Eugênio António Guterres. Nem toda a gente conseguiu descodificar tudo o que ele estava a dizer, porque provavelmente nós conseguimos percebê-lo muito melhor do que outras pessoas que o ouviram, não é? Quando ele diz, no momento em que recebe a notícia, que aceita com gratidão, percebemos perfeitamente o que é que ele está a querer dizer com esta palavra, com humildade de quem se sente simplesmente instrumento, seguramente instrumento de Deus para esta missão, mas também, como ele dizia, com este sentido de serviço. E creio que esta noção de serviço, da vossa realidade passada, presente e futura, como uma atitude de serviço a esta transformação do mundo, é fundamental nos nossos tempos e claramente ligada à fé. À fé não só de um Deus que é amor, que o encontramos como expressão de amor para o nosso tempo, mas de um Deus que, através dos evangelhos, nos diz, através da voz de Jesus Cristo, variedíssimas vezes, uma palavra-chave para os nossos dias. Na verdade, duas palavras. Não temais. Eu estarei convosco até ao final dos tempos. Eu creio que hoje precisamos deste testemunho de fé, deste testemunho de sentido de serviço, deste exemplo que é dado por vós e desta capacidade de gerar sentido e propósito nas novas gerações que passam pelas vossas diferentes iniciativas. E por isso quis muito aqui estar presente para vos deixar esta nota de gratidão e esta esperança enorme que todos nós, amigos das Doroteias, temos no futuro próximo, aquilo que possa ser o vosso contributo, que possa continuar a ser o vosso contributo para construir um mundo mais justo, um mundo mais humano, onde seja possível ir reconhecendo o traço da vossa ação na construção desse mundo. Preparem os vossos próximos 150 anos, porque há muito trabalho a fazer. Muito obrigado. Ao dar a palavra ao Sr. Padre José da Silva Vieira, presidente da Confederação dos Institutos Religiosos Portugueses, ou de Portugal, não sei bem como é, eu não posso deixar, mais uma vez, de apresentar aqui um traço com as Doroteias, evocando uma senhora, uma das muitas mulheres extraordinárias que foram Doroteias, que se chamava Maria Manuela Ferreira de Brito, Amado Brito, que foi fundadora, ou melhor, pertenceu desde o primeiro momento àquilo que hoje chamaríamos Comissão Instaladora, da então FENIR, da qual foi a primeira presidente. Portanto, as Doroteias estão lá com a sua marca desde o primeiro momento. É nesse traço de união que eu dou a palavra ao Sr. Padre José. Faz favor. Muito obrigado. Desculpa, estou um bocadinho rouco porque me constipei um bocadinho. Quando a irmã me disse para dizer umas palavrinhas, veio-me à mente uma situação que me ocorreu muitas vezes. Eu vivia no Sudão do Sul e às vezes ao domingo eu presidia a missa na Catedral de Juba e quando via o Sr. Presidente, o abraço da paz, eu lhe dizia: "Você quer dizer alguma coisa?" Não tem nada para dizer. Depois levantava-se e falava 7 minutos. Portanto, mas eu prometo que não vou falar 7 minutos. Quero saudar o Sr. Bispo, a irmã provincial, todas as pessoas aqui na mesa, saudar a vocês, os participantes neste colóquio, e trazer-vos o abraço da CID, que é a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, masculinos e femininos. Quando a irmã me mandou um convite, eu tenho que ir a Fátima, também porque nós, comorianos, temos uma ligação às irmãs. Nós costumamos usar muito a Casa do Linhó para os nossos retiros, até vocês entrarem em obras. Portanto, todos os meses lá íamos ao Linhó rezar no primeiro ou último sábado, já não me recordo. Depois a casa entrou em obras e nós fomos para os Dinianos, para Alfragide, ficámos mais perto.
qualquer maneira, acho que celebrar 150 anos da presença das Irmãs Doroteias em Portugal é, antes de mais, dar graças a Deus, porque na primeira leitura de hoje dizia que Deus escolheu-nos para sermos o hino à sua glória. E vocês, através desses 150 anos, através concretamente da educação, foram um hino à glória de Deus em Portugal, no Brasil, em Angola, e onde a família das Doroteias está presente. A educação é fundamental em qualquer sociedade. Eu, como missionário, experimentei isso no Sudão do Sul e também na Etiópia, onde vivi. A sede de educação que as pessoas tinham quando eu estava na Etiópia, abrimos uma escola da 6ª à 8ª classe, da 5ª à 8ª classe, e os primeiros alunos eram todos homens casados, porque não tinham tido possibilidades de ir além da 4ª classe, por isso. Eles aproveitaram para se educar um bocadinho. E educar é importante, evocar a história também é muito importante. O Papa disse na alegria do amor que uma sociedade sem memória é uma sociedade doente. Vocês vão invocar a memória. Vão invocar aquelas pessoas que são parábolas viventes do carisma, da dedicação ao ensino, como dizia a irmã, que foram audazes, que abriram caminhos novos, para depois nós também aprendermos deles e não replicarmos as atitudes deles. Este colóquio não pretende ser uma feira medieval, onde a gente se veste a roupa de 150 anos e repete as coisas, mas sobretudo vê o que é que o Espírito nos pede. Eu penso que é importante pedir a inspiração do Senhor para acolher com alegria os desafios que aí estão, no mundo da educação, no mundo da juventude, e com alegria olhar para o futuro e também encarar com alegria os desafios que esse futuro traz. E gostei daquele pensamento da irmã Francinetti sobre a coragem. O meu fundador, ao morrer, também disse o mesmo: coragem para o presente e, sobretudo, para o futuro. E quando vinha para aqui, vinha a ler um livro sobre a Yeti Ellison, não sei como é que se diz isto em holandês, nunca estudei holandês, e o último capítulo é sobretudo sobre isso, sobre a necessidade de coragem. Ela viveu, vocês sabem que ela, portanto, foi voluntariamente trabalhar por um campo de concentração, um campo de triagem, e depois acabou também por ser deportada e ser, portanto, gaseada. E toda a vida dela é uma jornada cada vez mais ao profundo de si mesmo para encontrar Deus e para encontrar os outros. E ela disse que temos de ter coragem para viver, porque os homens audazes, os homens corajosos, ou os homens que são capazes de estar de pé durante as situações difíceis, sentem o medo, mas também sentem a coragem. Portanto, o meu voto é isto. Já alguns 7 minutos estão a acabar. Como Salva Kiir diria, o meu voto é isto, que durante este colóquio, ao revisitar o passado, vocês possam acolher o futuro com alegria, com generosidade e com coragem. Senhor Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, cabia agora perguntar se a ligação das Doroteias a Fátima tem só a ver com a casa ou com as peregrinações de alunas, mas eu queria lembrar alguma coisa mais. É que a segunda coroa de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelas Doroteias. E a terceira coroa de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelas alunas dos colégios das Doroteias. Essa marca, que veio logo a seguir à coroa rica, que veio logo a seguir, foi de facto uma opção das Doroteias daquela época. E os testemunhos estão lá, não nos deixam mentir, porque encontramos lá escrito que em determinado dia, às 7 horas da manhã, Amado Brito apanhou uma caminhoneta em Coimbra, dirigindo-se a Coimbra para entregar ao Senhor Bispo o dinheiro das coroas da terceira e o que faltava da segunda. Os documentos atestam isso. E, portanto, umbilicalmente ligados a Nossa Senhora, as Doroteias.
uma saudação a todos os ilustres membros da mesa, aos prezados participantes neste colóquio, dizer que, de facto, a ligação das Irmãs Doroteias a Fátima é uma ligação já com raízes muito profundas. Aproveito para um momento publicitário, na sequência do que foi dito. Há precisamente publicado um pequeno apontamento sobre a história destas duas coroas, a segunda e a terceira coroas de Nossa Senhora, e esta ligação às Irmãs Doroteias na revista Fátima 21, a revista cultural do Santuário de Fátima, que foi publicada agora, que saiu no dia 13. Portanto, a tinta ainda está fresca e encontrarão logo no início esse apontamento. Terminei o momento publicitário. Mas dizer também que, para além desta ligação que é belíssima e que atesta um vínculo estreito entre as Irmãs Doroteias presentes em Portugal e Fátima, dizer também que foi das congregações religiosas que mais cedo vieram para Fátima e aqui se estabeleceram. Quando o Dom José Alves Correia da Silva nomeia o reitor e lhe dá o encargo, dizendo que fica isento daquilo que era a jurisdição paroquial, tem o cuidado de dizer que assume também a responsabilidade, nessa altura, de acompanhar as congregações religiosas então presentes em Fátima. E dentre essas congregações religiosas, dentre estas 5 primeiras congregações religiosas, constam precisamente as Irmãs Doroteias. Este dado histórico depois tem um reflexo no presente, é que o reitor do santuário continua a fazer a visita pascal a essas comunidades. E, portanto, é com muito gosto que, em cada ano, eu vou visitar a comunidade das Irmãs Doroteias, em visita pascal, porque essa, historicamente, é uma das atribuições do reitor do santuário. Há também, obviamente, essa ligação que vem das peregrinações organizadas aqui ao santuário, pelas instituições a que as Irmãs Doroteias estão ligadas. Isto para sublinhar o vínculo, ou os vínculos que existem, e que me levam a dizer que a primeira palavra que tenho de deixar aqui é de agradecimento, é de gratidão. De gratidão por esta ligação, de gratidão por este carinho que, desde o início, as Irmãs Doroteias manifestaram para com Fátima. A segunda palavra tem que ver precisamente com este belíssimo desafio que dá tema a este colóquio, educar bem a transformar o mundo. De facto, é um belíssimo desafio. Eu agradeço o convite para estar presente, porque foi graças a esse convite que conheci esta afirmação e conheci este pensamento tão forte, que não conhecia, a ignorância era minha e, portanto, culpável. É um desafio, de facto, enorme. Hoje em dia, todos temos consciência não só da importância da educação, mas também da dificuldade. Evocava-se a coragem necessária para as primeiras irmãs que vieram fundar a presença deste Instituto em Portugal, a coragem necessária em vir para um país que, enfim, não tinha propriamente as condições ótimas para acolher instituições religiosas nessa altura, bem pelo contrário. A coragem hoje não é menor, é diferente. É uma coragem que precisa de perceber outros desafios, os desafios do tempo presente, que já não se revestem dessa oposição declarada, mas que muitas vezes se revestem de forma bem mais insidiosa de dificuldades que se vão pondo neste caminho da educação. Fazer memória, e um aniversário como este dos 150 anos da presença em Portugal, o fazer memória significa sempre, como já foi recordado, olhar para o passado para projetar o presente e o futuro. Um aniversário tem sentido enquanto nos ajuda a preparar o que vem, enquanto nos permite libertar-nos do lastro do passado, aprendendo com esse passado. Isto é, não ficamos escravos daquilo que aconteceu. Evocar 150 anos de história significa colher o melhor desses 150 anos e encontrar aí as forças para encarar os desafios do tempo presente, que não são menores. A coragem, encontrar nessa história de 150 anos, a coragem para responder hoje aos desafios que se põem na tarefa educativa, nomeadamente, como se punham há 150 anos, quando as irmãs chegaram a Portugal. Encarar os desafios, nomeadamente de atenção aos mais pobres, aos mais necessitados,
que são diferentes daqueles de há 150 anos, mas o sentido continua a ser o mesmo. E por isso, junto da palavra de gratidão, a segunda palavra que deixaria era de entusiasmo, de força, de formular o voto de que a coragem que aqui trouxe este Instituto Religioso há 150 anos no meio de tantas dificuldades, não o abandone, mas continue a ser fogo e a incentivar nesta tarefa de educar bem, porque isso é efetivamente transformar o mundo. Esses são os meus votos. E, sendo certo que os últimos são os primeiros, daremos a palavra agora ao Sr. Dom Augusto César Alves Ferreira da Silva, Bispo Emérito de Porto Alegre. Diria que Porto Alegre e Castelo Branco, mas apetece-me dizer mais Porto Alegre, porque Porto Alegre me traz o Alentejo e o Alentejo me traz esse outro traço de união com as Doroteias, nas imensas missões que ali desenvolveram e de que certamente o Sr. Bispo nos irá falar. Tem a palavra, Sr. Dom Augusto. Muito obrigado. Eu saúdo-vos a todos. Fiquei muito contente por aquilo que a Amado Provincial aqui nos foi dizendo, neste percurso, nesta viagem longa que ela fez, mas que a fez tão bem feita. Eu realmente fico contente com isso. Fico contente com tudo aquilo que ouvi dos restantes membros da mesa, trazendo o Brasil até Fátima e, inclusivamente, estes meus amigos que vieram de longe e de propósito, tudo isso. Realmente, eu não estava em 1834 e também não estava em 1866 e também não estava em 1934, quando foram para Angola as Irmãs Doroteias. Não estava. Mas estava em Tete e, primeiro, em Lourenço Marques, ou atual Maputo, onde tive contacto com as Irmãs Doroteias, mas sobretudo em Tete e na Angónia. E é curioso esta experiência que a gente ali fazia com as Irmãs Doroteias, que nas férias nós íamos fazer apostolado com algumas alunas ou alunos para o meio das aldeias onde havia necessidade, sobretudo das missões mais abandonadas porventura. E era exatamente com as Doroteias. E quando vim para a Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, onde estive mais 26 anos, enfim, o meu cabelo, ou a falta dele, já denotam estes 44 anos de bispo, e nessa altura eu entendi que era preciso continuar com este mesmo esforço e, com a ajuda da provincial de então, a irmã Nogueira, instituí a chamada missão itinerante, que durante 8 anos esteve a funcionar na minha diocese, e também a palavra que já foi aqui repetida, com muita gratidão. Para além disso, não foi só a missão itinerante, porque estavam em Abrantes, mas é sobretudo estes aspectos, estes rasgos, que realmente mostram que a evangelização tem de ter novidade, e novidade consoante os desafios que nos são feitos. E então é exatamente por isso que eu digo, olhem, irmãs, olhemos todos. Eu tenho assistido a diversos encontros dos institutos religiosos, com colégios, com outras coisas, com as suas representações, como amanhã aqui haverá. Mas tenho assistido. Realmente, enquanto o nosso mundo se mostra de costas voltadas uns para os outros, e não é preciso fazermos muito esforço, enquanto nós notamos que há um certo desvio de um olhar de fé e de presença, mesmo aqui em Fátima, e o Sr. Reitor, portanto, poderá contradizer, mas na realidade há muita gente aqui em Fátima, graças a Deus, mas às vezes há mais excursionistas do que propriamente os peregrinos, quer dizer,
a fé hoje resvala um bocadinho. Ora, estes encontros, estas reuniões, estas manifestações, são autênticas parábolas que de facto manifestam a fé que nós temos e por causa dela é que nós estamos aqui. Então eu espero que a irmã provincial que me convide para os próximos 150 anos e daqui até lá faça muitas destas parábolas para que de facto possamos ajudar a respirar. E eu digo-vos, eu que não estive naquelas datas indicadas, respirei o espírito e o carisma da Congregação das Irmãs Doroteias, precisamente através da sua presença e do contacto que tive e que tenho com elas. Muito obrigado. E não terminaremos esta sessão de abertura deste nosso colóquio sem, mais uma vez, trazermos as Doroteias desde o seu momento primeiro. Se educar bem transforma o mundo, significa que a educação é total. E na educação total, uma marca, desde sempre, no ensino das Doroteias, fosse ricos, fosse pobres, era a música. Então, nós vamos ter agora um momento musical, curiosamente trazido por um professor e uma aluna. Portanto, estamos aqui e estamos lá, no momento em que tudo começou. O Arthur e a Mariana. Mariana está um bocadinho nervosa. Queres falar da música que vamos tocar? Não. Então, vocês vão ouvir. Ela não quer falar. Vamos interpretar o tema que foi cantado pela Mariana no final do musical do 150 anos, que é Eu Vejo a Luz. Desculpa. Ai, não faz mal. Sempre vi o mundo pela janela, tantos anos presa sem saber. Nesse tempo estava realmente cega sem o saber. Estou aqui, olho bem as estrelas. Estou aqui, finalmente a ver. É tão claro, agora eu sei que é onde eu vou viver. Vejo a luz perfeitamente e o nevoeiro passou. Vejo a luz perfeitamente. Esta noite o céu é meu. É tão quente e tão brilhante. Sinto que o mundo mudou. De uma vez tudo é tão diferente. Isto ao ver-te a ti. Eu queria outra, mas eles não aceitam. Pode ser que logo mais. Damos então por encerrada esta nossa sessão inaugural e com a autorização da Provincial eu vou dar intervalo até às 5 menos um quarto, porque esta sessão foi tão densa que agora começarmos às 4h30 não dava tempo para confraternizarmos. Portanto, às 5 menos um quarto teremos aqui a nossa primeira sessão científica, chamemos-lhe assim. Até já.